licença. Voltamos aqui pela TV Horizonte com o nosso programa nesta sexta-feira falando com a Maraísa Abraão. E o assunto é gentileza. Eu deixei aqui no ar um assunto para você falar sobre a gentileza com os idosos. Os idosos são aqueles que mais precisam de gentileza, não é verdade? Ah, sim, e merecem, né? É? Precisam e merecem. Acho que a gentileza, como você colocou nesse caso, ela não entrou na pauta, ela não entrou na situação pelo que você falou, mas pelo que você deixou de falar. Então, a gentileza, às vezes, ela não é trazer um presente, é se fazer presente, mas se fazer presente, às vezes, calado. Porque quando você não diz ao idoso que pela terceira vez, ou já falou isso 10 vezes, não é comum a gente escutar isso? É. Não, você já falou isso 10 vezes e vai saindo, né? Não quer ouvir. Pois é, gente, às vezes é se calando sobre esse já ouvi 10 vezes. E prestar atenção como se tivesse ouvido pela primeira vez. E os idosos reclamam muito disso, né? Da repetição, porque tem essa necessidade mesmo de contar. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Aquela pessoa que está ali, que já tem uma certa idade, às vezes já está aposentada, ela não está naquela agilidade que nós estamos, quem está na ativa. Então, ela tem mais tempo. Ela quer te contar como é que foi o dia dela e nada mais gentil do que você ouvir com todo respeito e carinho. Exato. E aí tem uma coisa, um aspecto da gentileza que é preciso que a gente deixe claro. Transparência é um aspecto da gentileza. Porque, às vezes, Patrícia, nesse caso que você colocou, a pessoa não tem oportunidade de, naquele momento, ouvir o idoso, por exemplo. Mas ela pode dizer ao outro assim, olha, agora eu não tenho condições de te ouvir. Mas hoje à noite, quando eu voltar para casa, você me conta? É, porque aí você já cria até esperança, né? Sim, você cria esperança no outro e deu atenção. Você foi gentil com o outro. Você teve que dizer o não, porque isso é importantíssimo na gentileza, porque senão vira falsidade. Ô, Maraísa. E você depois chega à noite, você pergunta para a pessoa, né? E aí, você ia me dizer sobre aquele caso seu, quando você foi se casar? Como foi? Quer dizer, olha que gentileza isso. É verdade. Você realmente quer ouvir. Você realmente disse para a pessoa que ela é importante para você. Maraísa, e a gentileza no trânsito? Nossa, vamos pensar nisso. Olha como as pessoas estão dirigindo. As pessoas estão jogando o carro em cima umas das outras. Xingam, carros né? cada vez maiores para poder ter essa força através do carro, né? Porque o carro é uma continuidade da pessoa, dirigindo de uma maneira, né? Não, elas Me estão lembrei aqui- completamente sem Me gentileza. lembrei aqui de um gentileza. amigo que tinha um Fusquinha nessa época, a gente não tinha carro. Quem tinha um Fusca era uma maravilha. Chama Raimundo Laranjeira. Lembrar dele aqui, porque ele uma figura extraordinária, um grande locutor, já faleceu. E ele subia a rua Além Paraíba comigo e estava descendo uma carreta com um farol todo ligado, né? E aquele farol bateu em cima, se à noite bateu em cima do carro dele, né? Ele colocou a mão para fora para avisar o cara assim, ô meu irmão, a sua luz está alta. Quando ele falou assim, ô meu irmão, a sua luz, o cara falou assim, a sua mãe. Aí ele falou assim comigo, você viu, Cizinho? Ele nem deixou eu falar. Fico me lembrando dessa que às vezes o sujeito ia só alertar o outro. É isso. A Cira, agora, realmente, umas pessoas não conseguem aceitar a gentileza dos outros. É verdade. Isso também é muito importante. Porque gentileza, se gentileza provoca gentileza, aquele que não está afim desse assunto, aquele que não está afim de ser gentil, ele fica devendo, né? É verdade. Então, tem gente que Ele não quer se aceita, envolver, ele né? não quer se envolver, não quer receber, porque senão ele acha que ele tem que doar. Né? E como ele não está interessado em doar, ele não aceita a gentileza. Então, a gente tem que saber que existem pessoas assim também. Outro aspecto que eu considero importante, Patrícia, com certeza suas perguntas aí têm a ver com isso, ser gentil no casamento. Ah, tem sim. O Augusto, eu separei aqui. O Augusto, ele que é do bairro Pompeia. Obrigada pela sua audiência, Augusto. Ele está falando o seguinte, que a esposa reclama muito de que ele não é gentil. E ele sempre responde, os brutos também amam. E ele te pergunta, Maraísa, como me tornar uma pessoa mais gentil? Em primeiro lugar, prestando atenção no que você tem a oferecer. Às vezes não é preciso ser muito. Tem um bilhetinho que circula na internet, Patrícia, que é um cara que deixou para a esposa dele de manhã um bilhetinho e R$20, uma nota de 20. Vamos pensar no conceito de R$20. Não é tão pouco, mas também não é muito dinheiro. Um marido que deixa R$20 para a esposa
não é necessariamente, ninguém pode dizer que é uma fortuna, né? Mas ele deixou um bilhetinho escrito assim: amor, mais ou menos assim, né? Estou falando o que eu lembro. Amor, deixei esse dinheiro para você transformar o seu dia em algo melhor. Compre uma sobremesa, ou tome uma Coca-Cola, ou pegue um Uber para chegar em casa mais cedo. Te amo. Olha que Me fofo. fala se Fofo. isso foi incrível ou não. Mas aí a mulher vai falar assim, deve ter me traído. Esse safado fez alguma coisa. Porque gentileza tá tão em extinção, Não as é? pessoas estão pouco gentis, A gente que sente fica isso. parecendo que por trás, né, tem alguma coisa. A gente Dá com a né? consciência doendo. A gente sente essa falta de gentileza no ônibus, né? Antigamente, eu fui criado assim, né? Você entrava no ônibus, né? Uma senhora idosa, uma senhora grávida, uma moça qualquer, você logo dava o lugar para a pessoa se assentar. Hoje não. Os caras viram assim, dormem. Finge que estão dormindo. Não? Agora, como a transparência, a gente acabou de falar que a transparência faz parte do conceito verdadeiro de gentileza. Se eu estiver no ônibus e não puder dar o meu lugar a uma senhora mais velha, que estiver em pé e tal, eu posso explicar a ela. Falo, senhora, eu estou operada, por exemplo, porque ninguém é obrigado a saber do outro. Então, eu estou operada, estou com os pontos, eu gostaria de lhe dar o lugar, mas eu não vou poder, porque talvez hoje eu esteja precisando mais. Então, eu acho que isso também a gente precisa prestar atenção, porque não é eu fazer tudo pelo outro e nada por mim, é estar equilibrado. Equilibrado. A minha avó, você entrava no ônibus com ela, né? E a gente ficava com muita vergonha por causa daquilo, né? E tal. Ela chegava assim, se ninguém deu lugar, ela fazia... Levanta daí, eu sou mais velha. Olha aqui, agora a Fabiana, ela que é do bairro São Geraldo, ela tá falando o seguinte pra Maraísa, que ela morre de preguiça do politicamente correto, que muitas vezes o gentil se confunde com o politicamente correto, quer explicar tudo. Tem isso também, né? Tem isso também, porque às vezes a pessoa só quer esse palco, né? Eu quero ser a pessoa maravilhosa, então eu entendo tudo, eu dou aula de tudo, eu faço tudo pensando que com isso eu estou sendo gentil. Gentil, gente, tem mais a ver com ouvir do que com falar. Basicamente é isso. Beleza, aqui. E eu quero dizer uma coisa. Desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado e no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É só chegar na farmácia que você vai encontrar Imescar em todas as farmácias. Ô Maraísa, nós estamos chegando praticamente no final do programa, né? Ah, que pena. Pois é. Nós ainda temos uns minutinhos ainda para falar de gentileza. Mas antes eu quero dizer o seguinte. Olha aqui, ligue para a Metropax. Fale com a Metropax no 0800 726 0140. 0800 726 0140. Ô Maraísa, gentileza com o idoso é também ter caridade? Eu acho que caridade, gratidão, amabilidade, são palavras que estão ligadas. Né? Eu acho impossível não haver respeito e haver gentileza, não haver amor e haver gentileza. Então, eu acho que são palavras ligadas. Por isso que eu acho que o falso, o pseudo-gentil, ele sempre ele vai ser reconhecido. E acho que gentileza vale a pena. Eu acho que gentileza está diretamente ligado ao gene que propicia a liberação de dopamina no nosso corpo. Então, por uma química nossa, aquilo que a gente não exatamente controla, que vai ser mais liberado no nosso corpo ou não, é importante a gente praticar a gentileza, porque quanto mais dopamina a gente liberar, mais a gente vai ter a sensação de bem-estar. Então, gentileza é como gratidão. De leveza, né? Quanto mais eu dou, melhor é para mim. Isso faz parte da chamada educação de berço, Maraísa? Com certeza. Mas isso é algo que a gente recebeu, cultivou e aplica. Mas se a gente sente que a gente não tem, que a gente precisa melhorar, sempre melhor. É hoje, gente. Começa hoje. Faça alguma coisa, escuta o outro. Pode ser através de um presente, leva uma flor para alguém, assou um bolo. Gente, será que não dá para levar um pedacinho para aquela senhora que mora do lado? Pequenas gentilezas, dizer ao outro, fazer ao outro um elogio, se for sincero, se houver transparência. Se não você for, não estiver o silêncio ganhando nada melhor, com né? isso. Com certeza. Silêncio também é ouro, Né? hein?
aquele beijinho, aquele abraço, aquele carinho, não é verdade? É. Sim. Eu vou me lembrar aqui de uma figura que ontem estaria fazendo aniversário, o Orlando Silva. Quando ele morreu, a mulher dele deu um testemunho de como ele era. Ele falou assim, ele era um homem que se levantava pela manhã, vinha nas florzinhas que eu tinha aqui na varanda, pegava uma florzinha e me oferecia todos os dias. E me dava um beijo. Então era um homem gentil. Era a gentileza que ele praticava, não é verdade? E isso me fala se não torna o dia das pessoas melhores ou não. É verdade. Vamos prestar atenção com os nossos filhos, com nossos maridos, com nossas esposas, né? A gentileza vai trazer um clima melhor. E isso é importante. Maraísa Abraão, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Patrícia Joe, amanhã tem Espelho Mágico. Espelho Mágico! É isso aí. Gratidão e alegria, gente. Eu espero vocês amanhã, depois da missa de Aparecida, às 10 horas da manhã. Gente, obrigada. muito obrigado. Um bom final de semana, paz e alegria, saúde e até segunda.